Alô, família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos ver maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Acabei aqui de chegar de uma caminhadazinha e fui abrir aqui o WhatsApp. Eu tenho que começar a rir, gente, porque eu tô quase me tornando um profeta maçônico. Que eu tenho falado essas coisas há mais de 5 anos no meu canal, né? Por essa mídia social aqui. Sobre as conveniências entre as instituições maçônicas, que são os tratados de mútuo reconhecimento. E essas supostas convivências fraternas, né, que os pagadores de mensalidade, porque você não vê grão-mestres, né, falando sobre esses temas, mas sim os associados ansiosos, os associados para viver uma maçonaria institucional fraterna, né, horizontal, ou seja, voltada de fato para a família maçônica. E quando se depara com essa parte podre política, administrativa e institucional, que são os tratados de mútuo reconhecimento, ou seja, que dá direito a essa convivência, essa intervisitação. Eu canso aqui de falar que regularidade maçônica consiste na origem da instituição. A instituição ela é regular na sua origem, ou seja, na sua fundação, ou conforme a tradição a qual ela esteja inserida, se seja de punho liberal, se seja de punho tradicional, se seja de punho misto, feminino, feminina, né? E etc. Né? A maçonaria cada instituição tem a sua regularidade conforme o trabalho que ela vem executar na sua origem, né? Os seus princípios. E os tratados de mútuo reconhecimento são partes administrativa política das instituições que cria-se um contrato social onde são colocados, né, artigos, e esses artigos das potências que entram nesse acordo, elas concordam entre si e assinam esse tratado de mútuo reconhecimento. Esse tratado de mútuo reconhecimento não dá regularidade às instituições maçônicas, a sua regularidade é na origem. Então, a conclusão é que toda a potência maçônica, elas são regulares. Essa baboseira que você escuta de potências maçônicas regulares, reconhecidas, isso aí são narrativa dos sustentadores do sistema, ou seja, os pagadores de mensalidade. Mas aqueles que estão inseridos dentro da política maçônica, sabem desses princípios administrativos, não vão perder tempo aí em querer falar sobre isso, porque já tem um exército, né, de fanáticos religiosos que defende essa conspiração de defender que há um grupo, né, um grupo seleto de instituições maçônicas regulares e reconhecidas. Eu já falei aqui N vezes e vou repetir que regularidade é uma coisa e tratados de mútuo reconhecimento é outra coisa. Há uma diferença entre o finito para o infinito. É a parte política que muitos maçons desconhecem. E que esses tratados de mútuo reconhecimento têm validade, é conveniência. Hoje você faz um tratado, amanhã você pode desfazer. É o que está acontecendo aí em alguns estados maçônicos, alguns estados onde essas instituições estão inseridas. Recentemente tivemos aí uma quebra de tratado de mútuo reconhecimento gritante, que foi uma narrativa externada nos grupos de WhatsApp, de um decreto do Grande Oriente de Goiás, se eu não me engano, quebrando o tratado de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil de Goiás. Uma coisa interessante, olha só, que os próprios administradores institucionais desconhecem as políticas administrativas das potências que eles venham a fazer um tratado de mútuo reconhecimento. De princípio, eu vou logo desmistificar aqui uma coisa para vocês interessante. Nenhuma potência confederada ao Grande Oriente do Brasil, guarda isso aí, nenhuma potência, nenhuma obediência confederada ao Grande Oriente do Brasil tem prerrogativa de fazer tratado de mútuo reconhecimento. Por quê? Porque elas são obediências, elas são federadas ao Grande Oriente do Brasil. Quem tem a prerrogativa administrativa de manter tratados de mútuo reconhecimento com potências maçônicas é o Grande Oriente do Brasil. Então, quando você vê uma quebra de tratado de mútuo reconhecimento de uma potência com uma obediência confederada ao Grande Oriente do Brasil,
mostra a ignorância, o desconhecimento da própria instituição que redige tal decreto. Tem que direcionar a fala, ou seja, o decreto, a narrativa em relação ao Grande Oriente do Brasil. E muitos tratados entre grandes lojas estaduais e grandes orientes independentes que fazem tratados unilaterais com os grandes orientes estaduais confederado ao Grande Oriente do Brasil, muitas vezes o Grande Oriente do Brasil não tem conhecimento. Então, para o Grande Oriente do Brasil, esses tratados não são válidos. Você não acredite nesses tratados de mútuo reconhecimento. Quando você vê, de fato, um tratado do Grande Oriente do Brasil, que é a potência soberana, com alguma potência, aí tem validade. Mas as obediências estaduais não têm prerrogativa. Não tem. Trago aqui a lembrança do soberano grão-mestre Marcos José da Silva. Tem vídeo dele aí no YouTube falando sobre isso. Que muitos eminentes grão-mestres ficam fazendo tratados de mútuo reconhecimento com grandes orientes independentes, com grandes lojas estaduais, sem ter essa prerrogativa, sem ter esse direito. Então, ocorreu agora recentemente uma quebra de tratado do Grande Oriente de Goiás, confederado à Comap, com o Grande Oriente do Brasil, de Goiás, né, que é uma obediência federada ao Grande Oriente do Brasil. Bem, não tem validade, se eu for falar de forma bem direta, não tem validade. Teria que ser direcionado esse decreto ao Grande Oriente do Brasil, não à obediência. Então já mostra a discrepância do desconhecimento dos próprios redatores desses contratos, né, uniparalelos que o Grande Oriente do Brasil desconhece esse tratado de mútuo reconhecimento. Então, se nós formos analisar os princípios, a causa desses tratados de mútuo reconhecimento, nós vamos descobrir que o Grande Oriente do Brasil mantém tratados de mútuo reconhecimento com grandes orientes independentes, eu acho que em poucos estados. Eu tenho conhecimento que o Grande Oriente do Brasil tem tratado com o Grande Oriente do Piauí, por exemplo, que eu vi o decreto, chegou às minhas mãos. Mas eu desconheço um tratado do Grande Oriente do Brasil com o GOSE, aqui do estado do Ceará, né, com o próprio GOGE do Rio de Janeiro, ou seja, com essas potências confederadas à Comap. Então, quando você vê essa questão de fraternidade que os irmãos entram em visita entre o Grande Oriente do Brasil, obediências do Grande Oriente do Brasil, com potências do Grandes Oriente Independente Confederado da Comap, procure saber de fato as origens. De repente ali o eminente grão-mestre com o grão-mestre dos Grandes Orientes Independentes que faz esse tratado sem o conhecimento do Grande Oriente do Brasil. Ou seja, desobedecendo o próprio os eminentes dos estados, desobedecendo os princípios administrativos políticos do Grande Oriente do Brasil. Então, veja, se você pertence a uma dessas potências, veja os princípios desses tratados. Mas, beleza, o importante é que viva a fraternidade, o importante é que os irmãos entrem e visitem, mas se existe a política interna da instituição, tem que ser respeitado, tem que ser observado. Então houve essa quebra de tratado fantasioso, né, sem de fato ter o aval do Grande Oriente do Brasil. Foi um tratado unilateral entre a obediência do estado de Goiás, que é federado ao Grande Oriente do Brasil, e o Grande Oriente de Goiás confederado à Comap. Agora, o interessante é a narrativa, né, do decreto do Grande Oriente de Goiás em relação ao direito que convém ao mesmo para viesse quebrar essa convivência fraterna entre o Grande Oriente do Brasil e Goiás. Está lá, né, está público aí, né, está público nas redes sociais, chegou até mim esse decreto, né, que o Grande Oriente de Goiás quebra o tratado com o Grande Oriente do Brasil de Goiás. E aí, rapaz, há umas considerações interessantes. O
o narrador, ou seja, provavelmente a persona do grão-mestre do Grande Oriente de Goiás, que ele assina posteriormente, diz que o Grande Oriente do Brasil de Goiás aceitou alguns irmãos oriundos, né, do Grande Oriente de Goiás, sem os devidos processos administrativos, que seria o documento de quitte placet, devidamente protocolado, devidamente assinado pelo Grande Oriente de Goiás. E o próprio decreto acusa, né, o decreto, ou seja, o narrador do decreto, né, acusa esses irmãos, que a totalidade de 33 maçons, foram para o Grande Oriente do Brasil, Goiás, sem as devidas documentações, que se deu a quebra do tratado, né, que o Grande Oriente de Goiás se viu totalmente fraudado em relação ao contrato social que foi assinado com o Grande Oriente do Brasil, Goiás, que, como eu falei na minha introdução, já não tinha princípios afirmativos e verídicos, porque obediências que pertencem à Federação do Grande Oriente do Brasil não tem prerrogativa de fazer tratado. Então, esse tratado já era por si mesmo mentiroso, não era válido, segundo os princípios do Grande Oriente do Brasil, ok? Agora, se estava acontecendo ali no estado uma convivência fraterna e de forma documentada, não tinha o parecer do Grande Oriente do Brasil. Bem, porque se tivesse, a redação do decreto do Grande Oriente de Goiás teria que ser dirigido ao Grande Oriente do Brasil, não à obediência do estado de Goiás. Isso aí, ou seja, todo aquele que conhece a legislação, a Constituição do Grande Oriente do Brasil e o seu RGF sabe que a obediência não tem prerrogativa de fazer tratados de mútuo reconhecimento, ok? Eu dou até um alerta aqui para os irmãos aqui do estado do Ceará. Vou dar um alerta aqui para vocês. Houve um encontro entre o eminente aqui do estado do Ceará, do Grande Oriente do Brasil, Ceará, com o GOSSE, né, com o Grande Oriente Ceará, daqui do estado. E eles manteram uma convivência administrativa fora do que consiste a vivência política maçônica. Tiveram um encontro, né? Mas eu digo para vocês, irmãos, se houver uma intervisitação entre vocês, não tem o conhecimento do Grande Oriente do Brasil. Essas convivências unilateral são conveniência do Estado. O eminente não tem prerrogativa. Eu estou falando aqui abertamente e eu gostaria que o eminente do Estado que pertence, que é federado ao Grande Oriente do Brasil, tivesse a coragem de me mentir, ou seja, chegar e dizer, não, Jair, você está mentindo. O eminente tem prerrogativa sim de fazer tratado de mútuo reconhecimento. Bem, as redes sociais estão aí, faça um decreto ou venha publicamente me desmentir, que acredito que isso não vai acontecer, porque vocês sabem que eu estou falando a verdade. Então, se houver uma convivência de intervisitação, não tem o conhecimento, ou seja, o aval do Grande Oriente do Brasil. Logo, se essa obediência pertence ao Grande Oriente do Brasil, se está federado, ela está subordinada, ela não tem prerrogativa de fazer tratado de mútuo reconhecimento. Logo, esses tratados não são válidos. Mas, vamos lá. Segundo o Tratado de Goiás, do Grande Oriente de Goiás, o seu decreto, ele acusa os irmãos, né, que estavam no Grande Oriente de Goiás, que foram para o Grande Oriente do Brasil Grande Oriente do Brasil Goiás, que levaram documentações falsas, ou seja, um quitte placet falso, que não foi emitido pelo Grande Oriente de Goiás. Beleza? O nosso irmão Ramaraj fez até um vídeo falando sobre isso, e agora ele fez um vídeo recente dizendo que estava sendo perseguido por alguns maçons dessas instituições, dizendo que ele estava sendo incoerente com a fala. Não, ele foi bastante verdadeiro. E o próprio documento, o próprio decreto fala. Não foi o Ramaraj que falou, não é o Jair que está falando. É o decreto que está acusando os irmãos de ter fraudado o documento. Então vocês têm que ir para cima do indivíduo que fez o decreto. Não para cima do Ramaraj, não para cima do Jair Gomes, não. Nós simplesmente estamos aqui transmitindo as incoerências. Agora, quem fez o documento, que disse lá, está no documento, lá no decreto, dizendo que os documentos que foram
os portadores, os 33 irmãos que foram para o Grande Oriente do Brasil, Goiás, eram falsos. Eram falsos. Então não sou eu que estou dizendo, é o próprio documento. Então, meus irmãos, agora recentemente também, a grande loja do Rio de Janeiro quebra um tratado de mútuo reconhecimento com o GOG, ou seja, o Grande Oriente do Rio de Janeiro. Ou seja, não há mais também convivência fraterna, quebrou-se o tratado. E o decreto está aí nas redes sociais, está bem explícito, né? Os motivos sempre é comum, né? São irmãos que sai de uma jurisdição e vai para outra, aí aquela não fica satisfeita porque quer expugnar o irmão, tirar o direito da liberdade do irmão de ir e vir, né? E etc. Como se o maçom fosse mercadoria, fosse propriedade de uma instituição exclusiva, né? Ou seja, o cara de fato é um escravo, digamos assim, do século 21. Né? Ele é um escravo totalmente voluntário. Ele que não tem consciência disso, porque ele não tem a sua liberdade, segundo a própria Constituição do país a qual nós estamos inseridos, do direito de ir e vir, se a instituição não permitir. Rapaz, isso é tão fútil, tão vulgar, que eu fico envergonhado de ver, né, uma instituição que, para o não maçom, ou seja, as pessoas que não são maçom, acreditam que os maçons são pessoas totalmente de nível intelectuais, são filósofos, são pensadores, são livres pensadores, mas quando nós vivemos de forma direta, é uma incoerência, ou seja, uma coisa tão pequena, tão vulgar mesmo, uma infantilidade. Os maçons não percebem que a instituição o manipula. A instituição tem tratado os maçons como se eles fossem uma propriedade. Ou seja, como se eles fossem uma mercadoria. Uma mercadoria. O cara para entrar, o cara paga. O cara para sair tem que pedir uma carta de alforria. Lembra do tempo da escravidão? Quando os escravos, para viverem livre, eles pagavam por uma carta de alforria. Ou muitas vezes os patrões davam gratuitamente, mas muitas vezes eles compravam essa carta de alforria. Assim é o quitte placer. O maçom, ele vive escravizado institucionalmente. Aí quando ele quer viver livre, ele quer de certa forma ser direcionado para ir para uma outra instituição, ele paga por uma carta, um documento que denomina-se quitte placer, que é a carta de alforria dele. Aí ele está livre, ele está confortável. Ele até diz, não, agora eu estou livre, eu entrei pela porta da frente e estou saindo pela porta da frente, estou aqui com o meu documento, com minha carta de alforria. Pô, peraí, cara, deixa de ser finito, deixa de ser tão pequeno, né? Então, existe liberdade? Existe o direito de ir e vir nessas instituições? Não existe. Vivemos, de fato, um país das maravilhas, uma ilusão, de fato, uma nuase. E aí, as minhas falas de 5 anos atrás, de 4 anos atrás, estão aí, ó. E se eu for buscar os vídeos, os comentários de alguns maçons que se apresentam com direitos, né? Dizendo que eu tenho 30 anos de maçonaria, 40 anos de maçonaria, sou grau 33, e o que você está falando, que tratado de mútuo reconhecimento não é conveniência, não é política, é fraternidade, não. Se vê, está sendo vivido isso. Louvado seja as redes sociais, né? Louvado seja esses meios que essas coisas absurdas dessas instituições maçônicas têm vindo à tona, né? Ou seja, não tem mais como vocês ficar fantasiando, não tem mais como vocês ficar enganando os seus associados. Espero que um dia, de fato, a gente possa viver maçonaria de forma fraterna, de forma livre, seguindo os princípios daquilo que rege a maçonaria, que são os landmarks, né? As leis pétreas. Landmark 14, que dá direito ao maçom de ir e vir, ou seja, de entra e visitação. Segundo o 15º, por meio de processo de reconhecimento e apresentação pelo maçom. Espero que um dia essa maçonaria institucional possa acordar para isso. Mas isso vai acontecer? Não, dificilmente isso vai acontecer, porque a culpa, eu já disse aqui para vocês, a culpa é sua, a culpa é do maçom, porque você submete
ao papado institucional, né? Você se submete a um indivíduo que tem a gramatura de grão-mestre, que tem o direito de decidir a tua vida, tem o direito de dizer, ou seja, de doutrinar você, de direcionar você e dizer o que é certo e o que é errado para você. Então o maçom, ele tem uma mentezinha tão finita que ele não sabe discernir entre o bem e o mal. Ele não sabe dizer para si mesmo o que é bom, o que é ruim. Tem que ter o grão-mestre, e o grão-mestre que decide que ele possa viver de fraternidade com os irmãos ou não. Como o caso aqui da Grande Loja do Estado do Ceará. O decreto que desfez o Tratado de Mútuo Reconhecimento, que não existia, né? Não existia com o Grande Oriente do Brasil, mas o mais gritante foi com o Grande Oriente do Brasil. Nunca existiu um Tratado de Mútuo Reconhecimento da Grande Loja aqui do Estado do Ceará com o Grande Oriente do Brasil. Nunca existiu, nunca. Nesses 25 anos de maçonaria, nunca existiu um tratado do Grande Oriente do Brasil com a Grande Loja do Estado do Ceará. O que ocorria era uma convivência política, administrativa entre o Grande Oriente do Brasil, Ceará, com a Grande Loja do Estado do Ceará. Ou seja, o decreto que o grão-mestre fez, né, atual, em relação aos irmãos não ter convivência com os irmãos do Grande Oriente do Brasil, Ceará, foi simplesmente uma coisa pautada dentro dos seus princípios institucionais de soberania da sua instituição. Era sempre como ele fez, proibiu e pronto, acabou. Proibiu e pronto, acabou. É isso que é a maçonaria brasileira, meus irmãos. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.